Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e no dia de hoje eu vou trazer uma palavra a respeito dos 3 pilares da libertação. Se você espera passar por um processo profundo de libertação, você tem que entender que esse processo vai passar por 3 pilares. O primeiro pilar é no âmbito geracional. O segundo no pessoal e o terceiro pilar é o territorial. Eu vou começar falando a respeito do âmbito geracional. Geracional, pecados geracionais, é quando os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós e os nossos antepassados pecaram e não se arrependeram. Nesse caso, Satanás encontra legalidade nas futuras gerações, como diz a palavra de Deus no texto de Êxodo 20, de 1 a 6, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Queridos, vamos entender esse texto. No começo desse texto, o Senhor começa falando que Ele é Deus e que é Ele que liberta. Ele fala que foi Ele que libertou o povo do Egito, o povo que estava cativo, escravo ali na terra do Egito. Depois, ele dá sequência falando dos pecados, ele exemplifica o pecado da idolatria, dizendo para que nós não devemos fazer estátuas, não devemos prestar culto a esses outros deuses construídos por mãos humanas. E ele fala que ele vai visitar a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se você lê esse texto de qualquer maneira, de qualquer forma, você vai achar que o único pecado que o Senhor está se referindo nesse texto é o pecado da idolatria, mas não é. No penúltimo parágrafo, no final desse parágrafo, está falando, o Senhor fala daqueles que o odeiam. E no último parágrafo, o Senhor fala que aqueles que amam Ele, Ele vai abençoar, né? Ele vai fazer misericórdia, vai abençoar milhares de geração daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Aí está uma chave muito importante, porque todo pecado feito, cometido por qualquer homem, e nós estamos falando agora da questão geracional, se não houver confissão e arrependimento, vai incorrer nas próximas gerações. Porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele interpreta que nós o amamos. Em contrapartida, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, Ele interpreta que nós o odiamos. É por isso que está escrito nesse texto dessa forma. Jesus fala: se tu me amas, obedeces aos meus mandamentos. Eu não quero ficar detida só nesse texto. Eu quero ler para vocês também um texto que está em Deuteronômio 30, 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Vamos também entender esse texto que está em Deuteronômio. O Senhor fala que ele coloca, que ele tem testemunhas no céu e na terra. Quem são as pessoas, quem vive no céu? A Trindade Santa e os anjos. E quem vive hoje na terra? Satanás e seus demônios e os homens, toda a humanidade. Então, quando um pecado é cometido, às vezes a pessoa acha que ninguém vai ficar sabendo. Às vezes uma pessoa comete um assassinato, não tem ninguém por perto. Essa pessoa mata uma outra pessoa e acha que ninguém está vendo. De repente, pode ser que nenhum homem esteja vendo esse ato, mas tem testemunhas no céu e na terra que registrou esse pecado. O Senhor também diz que Ele coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele fala, escolhe, pois, a bênção para que vivas. Ele diz isso porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E sendo assim, o ser humano pode fazer escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Então aqui ele nos adverte, escolhe a bênção para que vivas, tu e a tua descendência. O Senhor está falando isso exatamente porque Ele sabe que o seu pecado não confessado e não arrependido, ele vai incorrer sobre as próximas gerações. Eu ainda quero ler um último texto, porque de repente você pode falar, mas só está lendo o texto do Velho Testamento. Muitas pessoas acham que pelo fato de nós estarmos na graça, vivendo a era da graça, essas palavras do Velho Testamento não deixaram de ter algum efeito sobre a nossa vida. Mas não é o que Jesus fala. Jesus ele fala no Novo Testamento que ele não veio abolir a lei, mas que ele veio cumprir. E eu quero ler um texto que está em Mateus 23:35, que diz assim: E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Queridos, esse texto está falando do primeiro homicídio que aconteceu na terra, que foi do justo Abel. E depois o Senhor fala de Zacarias, um homem que foi assassinado, um profeta do Senhor, né? E que também é do Antigo Testamento. Antes, Zacarias ele foi morto, foi o último profeta morto do Velho Testamento. Então, o Senhor fala que todo esse sangue derramado, olha quantas gerações se passaram desde o assassinato, desde o homicídio do justo Abel até Zacarias. Muitas gerações se passaram e Jesus está dizendo que esse sangue recairia sobre aquela geração, sobre a geração do tempo de Jesus. Hoje nós estamos vivendo nessa era. Então, significa que tudo o que aconteceu através dos pecados dos nossos antepassados vai recair sobre as nossas vidas enquanto não houver confissão e arrependimento, ok? Agora eu quero te falar a respeito do pecado pessoal. Toda herança espiritual maldita, ela vai provocar uma perseguição espiritual na vida dos descendentes, e isso faz com que essas pessoas sejam tentadas a pecar. E a maioria acaba caindo nos mesmos pecados dos seus antepassados.
E olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago 4,17 diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E o último texto, João 8,34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Queridos, quando nós pecamos, esse pecado ele tem um caráter de responsabilidade pessoal. Porque por mais que nós acabamos cometendo pecados dos nossos antepassados por conta dessa perseguição espiritual, o Senhor ele nos deu uma consciência. Então, quando nós estamos fazendo algo fora da palavra de Deus, algo errado, é pecado. E esse pecado é pessoal, é o pecado da responsabilidade pessoal. Muitos cometem esses pecados antes de conhecer o Senhor Jesus. Mas tem alguns pecados que é aberração, alguns pecados que a nossa consciência diz que é errado, ok? Tem alguns outros pecados que as pessoas às vezes até praticam sem saber que é pecado, mas a maioria não. Por exemplo, um adultério, um pecado de morte, de derramamento de sangue, um roubo, um furto, né? De repente uma pessoa traficando droga, tudo isso, a pessoa não precisa conhecer a palavra de Deus para saber que ela está fazendo algo errado, ok? Então esses pecados são os pecados pessoais, são pecados de responsabilidade pessoal. E se você também não confessa e não se arrepende, esse pecado vai se tornar um pecado geracional para os seus descendentes, ok? Agora eu quero falar para você a respeito do territorial. O que é o pilar da libertação no âmbito territorial? Diz respeito a lugares, seja terreno, seja casa, seja cidade, seja país, tá? Eu quero que você entenda, queridos, que no princípio de todas as coisas, que lá no Gênesis, quando o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor deu o domínio da terra e de tudo que existe na terra para o homem. E toda vez que o homem entrega, seja o que for, para Satanás, quando o homem entrega o domínio daquilo que ele tem para Satanás, Satanás se apossa daquilo, ok? E todas as vezes também que o homem comete pecados de derramamento de sangue, ou quando ele faz algum tipo de consagração a Satanás e seus demônios, ou quando de repente ele faz um despacho, uma entrega de um trabalho para uma entidade demoníaca, aquele lugar vai ser contaminado por Satanás e seus demônios. Então, esse é o âmbito territorial. O âmbito territorial diz respeito a tudo aquilo que é físico, no sentido que eu falei, uma casa, um terreno, uma cidade, um país, ok? Então, eu quero ler para vocês um texto que está em Apocalipse 12:9, que diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Como eu disse, aqui na terra existem Satanás, os seus demônios, e também existe o homem, existe a humanidade, ok? Agora eu quero ler aquele texto de Gênesis que eu comentei para vocês. Então, Gênesis 1, 26 e 28 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, queridos, como eu já disse, toda vez que o homem entrega sua casa, entrega o seu terreno, quando homens entregam a cidade, determinados lugares a Satanás, ou seja, quando o homem entrega aquilo que Deus deu para ele e colocou na palavra de Deus que era para ele dominar, ou seja, o Senhor entregou o domínio da terra e de tudo aquilo, de tudo que existe aqui. Quando o homem pega isso e entrega nas mãos de Satanás, Satanás se apossa. E aí, naquele lugar, você pode ter certeza que Satanás e seus demônios vão estar naquele território, naquele lugar. E também quando existe pecado, seja o tipo de pecado que for, aonde tem pecado, existe Satanás e seus demônios. Mas aí você pode me perguntar: pastora, a partir de agora, ficando sabendo disso, como é que eu resolvo estas questões? A questão no âmbito geracional, mesmo que os seus pais e os seus antepassados, que eu falei inicialmente, já não estão mais aqui, mesmo que eles já estejam mortos, você, a partir do momento que tem o entendimento da palavra, você pode confessar os pecados por eles cometidos. Você pode se arrepender e você deve fazer isso. E você ainda vai renunciar expressamente a toda a herança maldita que veio através dos pecados deles. De repente você pode me perguntar: pastora, como é que eu vou saber disso? Eu nem conheci. Tem pessoas que não conheceram nem seus pais. Tem filhos adotivos que me procuram que não sabem, não conheceram seus pais biológicos. Outros conhecem, claro, seus pais biológicos, mas muitos não conhecem seus avós, seus bisavós. Queridos, não tem problema. Você vai saber daquilo que tem sido perdas, infortúnios e maldição sobre a sua vida, sobre os seus irmãos, sobre os seus primos, sobre os seus tios, ou seja, pessoas que descendem da mesma descendência que você. E aí você vai começar a fazer essa análise. Bom, na minha família tem muita morte prematura. Na minha família tem muito divórcio, tem muita perda financeira. E aí você vai observar, tem muitas doenças graves, e você vai fazer o mapeamento da sua família. E aí você vai identificar que se isso tem acontecido e tem se repetido na sua família, isso provém de pecados cometidos pelos pais e pelos antepassados. E aí você vai confessar e se arrepender e renunciar a essa herança sobre a sua vida. Você precisa fazer isso na presença de um líder, de um pastor, de alguém que vai ouvir a sua oração e fazer o desligamento. Se você não tem essa pessoa, se você não conhece alguém que possa fazer isso, recentemente no meu canal eu postei um vídeo que chama Legados Geracionais, e no final eu oro fazendo o desligamento com as pessoas que estavam presentes nesse dia. Foi um culto que eu preguei. Você assista esse vídeo. Eu te aconselho que você assista o vídeo inteiro, que você vai ter um entendimento mais aprofundado dessa questão, e no final você vai repetir a oração comigo e eu vou fazer o desligamento, ok? Aí, agora, no caso do pecado pessoal, que foi o segundo pilar que eu expliquei, você também vai ter que olhar para a sua vida
você vai ter que fazer um raio-x da sua vida e ver, analisar os pecados que você cometeu. Principalmente, não só aqueles que você cometeu depois de aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, mas também aqueles que você cometeu antes de aceitar Jesus. Você vai fazer uma relação, você vai colocar isso no papel e você também vai procurar um pastor, um líder que entenda desse ministério de cura e libertação. E você vai fazer a confissão para ele, para que você venha, para que a palavra que está em Tiago 5,16 seja cumprida. Está escrito assim em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Surge a dúvida, através desse texto, da seguinte questão: pastora, e se eu confessar os meus pecados com arrependimento genuíno para Deus? Queridos, se você fizer isso, e você deve fazer isso, o Senhor na pessoa de Jesus Cristo vai te perdoar. Mas com isso, você vai conquistar e garantir a sua salvação. Agora, se você quer ter vida e vida em abundância, você precisa ser curada e liberta. E para isso, você precisa sim se expor a uma pessoa, a um líder maduro, a uma pessoa que entenda desse assunto, para essa pessoa te ouvir, para essa pessoa concordar com a sua oração de confissão de pecado e de arrependimento e depois orar com você e fazer o desligamento desses pecados da sua vida, ok? De repente você pode falar: pastor, eu não tenho ninguém que possa fazer isso comigo. Então, eu quero te dizer que eu tenho um grupo no Telegram, um grupo de pastoreamento, de ensino, de cura e libertação. Na descrição desse vídeo vai ter o link desse grupo do Telegram. Se você não tiver ninguém que possa fazer isso com você, ou mesmo que você tenha e que você queira participar desse grupo, é só você baixar o aplicativo do Telegram e clicar nesse link, ok? E aí você pode falar comigo, me mandar uma mensagem, eu vou te passar o meu Telegram pessoal e você vai fazer a confissão. Não vai ser por falta de uma pessoa que você não tenha para fazer isso com você, que os seus pecados vão ficar em aberto, ok? E agora eu vou falar do terceiro, como você resolve a questão territorial. Bom, naquele lugar, muitas vezes tem pessoas que sentem a opressão de uma casa, de um local comercial. Às vezes, existe um local comercial que nada flui naquele lugar. Pode observar que tem lugares que aluga, daí a pouco já está com uma nova placa de locação, vai abrir um outro comércio e assim sucessivamente. Tem lugares que não flui, que as coisas não acontecem, né? Então o que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai fazer uma oração, também se arrependendo dos pecados que possam ter acontecido nesse lugar. Você vai fazer uma confissão de pecado e você vai se arrepender por pecados de pessoas que de repente passaram por ali. Pessoas de repente que moraram naquela determinada casa. Você também vai se arrepender por pecados praticados antes de ser construção. Porque antes de ser construção, aquele lugar era um terreno. De repente era uma fazenda. De repente ali teve escravos. De repente ali teve mortes por violência daqueles escravos. Então, você deve se arrepender por todo o pecado cometido ali, desde quando era terra, desde quando era terreno, fazenda. Você vai se arrepender por aqueles pecados cometidos por aquelas pessoas, mesmo que você não tenha conhecido essas pessoas. Depois você vai se arrepender pelos pecados que possam ter acontecido no momento da construção. De repente, se foi um prédio, tem muitos casos de prédios que um pedreiro caiu, morreu ali teve um derramamento de sangue por conta disso. Às vezes, algum funcionário daquela obra era uma pessoa que mexia com trevas, fez um despacho ali. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Peça discernimento espiritual para Deus, para o Espírito Santo, que Ele vai te dar. E ali você vai confessar
os pecados e você vai se arrepender pelos pecados cometidos ali naquele lugar. Tem cidades que existem principados que dominam a cidade. Tem cidades que acontecem muitos suicídios, existe muita opressão. Ou seja, comece a identificar o tipo de consequência espiritual que está acontecendo ali naquela cidade, ou de repente na sua casa, no seu comércio. E você vai então fazer uma oração, confessando e se arrependendo pelos pecados daquelas pessoas, de quem fundou aquela cidade, ok? E aí depois eu vou te ensinar você fazer uma remissão com o suco de uva, representando o sangue de Cristo. Mas antes disso, eu vou ler um texto para vocês que está em Colossenses 1, 13 a 20, que diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, eu fiz questão de ler esse texto porque muitas pessoas têm o hábito de pegar o óleo da unção e não só ungir pessoas, mas ungir lugares. Mas eu quero te dizer, através dessa ministração, que o óleo ele representa o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa está doente, a palavra de Deus fala para que a igreja venha orar, ungir com óleo e aquela pessoa vai ser curada. Quando a pessoa vai receber uma unção, o que acontece? Derrama-se o azeite, o óleo na cabeça daquela pessoa para que ela possa ser ungida. Um pastor, um presbítero, um apóstolo. Então, essa é a unção que representa o Espírito Santo. Mas, quando se trata de remissão, quando se trata de reconciliação, nós precisamos usar o suco de uva para representar o sangue de Jesus. Porque foi através de Jesus, foi através da obra da cruz que houve a reconciliação de todas as coisas, como diz nessa palavra. Então, eu vou te ensinar como você vai fazer. Você vai preparar uma garrafa de suco de uva integral. Você vai pegar o pão, se possível aquele pão sírio que não tem fermento. Se não tiver possibilidade de ser esse, pode ser um outro pão. Mas você tem que preparar os elementos, que é o suco de uva integral representando o sangue de Jesus e o pão representando o corpo de Jesus. Você vai pegar esses elementos, você vai fazer uma ceia com algum texto da palavra de Deus que fala da ceia. Você vai consagrar o pão, você vai consagrar o suco de uva, você vai fazer a ceia, tomar a ceia e depois de tomado a ceia, aquele suco ele já está consagrado ao Senhor Jesus e ele está representando o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E aí, se você for fazer uma remissão da sua casa, você começa pela calçada e você vai pingando ali esse suco de uva e você vai declarando que você consagra essa casa ao Senhor, que você faz a remissão com o suco de uva representando o sangue de Jesus. Você fala para o Senhor que você está, nesse momento, confessando e arrependendo todos os pecados que aconteceu ali,
E aí você vai falando: Senhor, eu me arrependo, Pai, pelo pecado de derramamento de sangue, de qualquer tipo de despacho que foi feito nesse lugar. Tudo aquilo que o Espírito Santo for trazendo para você, você vai falando, você vai se arrependendo por aqueles pecados cometidos naquele lugar. E aí você vai pingando esse vinho, falando: Senhor, e agora, Pai, depois que eu faço essa oração de confissão de pecado, depois que eu me arrependo por esses pecados cometidos aqui, eu faço essa remissão, eu consagro esse lugar ao Senhor, eu declaro que esse lugar é teu, eu declaro, Pai, que o Senhor está nesse momento fazendo a reconciliação desse lugar, em nome de Jesus. E você então vai entrando na casa, vai pingando por todos os cômodos e termina de fazer essa remissão no quintal. Se for uma cidade, você vai fazer a ceia e você também vai fazer a remissão nos pontos, extremos da cidade e no centro. Se você for fazer no seu lugar comercial, você vai proceder da mesma maneira, queridos. Lembrando que todo pecado precisa ser confessado e arrependido. Mesmo que você não saiba o que aconteceu ali, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai te dar uma pista. Sempre vai haver algo que acontece ali, que se repete, que vai ser uma pista para você saber o que aconteceu no passado, ok? Então, confessa, se arrepende e depois faz essa remissão e você vai ter grandes respostas da parte de Deus. Queridos, eu também quero te lembrar que Satanás, ele só age nesses 3 âmbitos quando existe legalidade. E legalidade são brechas de pecado. Então não existe você passar por libertação sem antes confessar os pecados, se arrepender. No caso do geracional e do pessoal, você ter alguém para fazer isso com você. E no caso territorial, além de você fazer essa confissão e esse arrependimento, você também terminar com essa remissão, ok? Queridos, eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha sido luz na sua vida, porque quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Foi muita guerra espiritual para que eu gravasse esse vídeo, mas a vitória está em Deus, no nome de Jesus. E eu quero que você sinta o meu abraço através desse vídeo e até o meu próximo vídeo. Que Deus te abençoe.